A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 331 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 8 até o capítulo de número 10, amém? Eu espero que você consiga separar um tempo no seu dia, que você faça essa leitura e medite naquilo que você vai ler, né? Creio que Deus irá te abençoar poderosamente e te dará um bom entendimento daquilo que você está lendo. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 10 e o verso de número 23, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Parece o mesmo texto de ontem, mas não é. Se você observar o de ontem, do capítulo 6, verso 12, ele vai terminar dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Que eram pecados que poderiam dominar as pessoas. A de hoje é diferente. Nós estamos falando que nem tudo que eu posso fazer vai me edificar. O que seria me edificar? Vai me manter firme como um bom alicerce na presença de Deus, certo? E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Será que tudo o que nós estamos fazendo tem nos edificado? Tem nos mantido de pé na presença de Deus? Ou será que algumas práticas nossas tem nos tirado da presença de Deus? Bom, o apóstolo Paulo disse isso com vista em algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Nós já vimos que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, as divisões, pecados dentro da família, nós vimos que eles eram um povo que não se importavam com a idolatria, não se importavam com o homossexualismo, né? E alguns outros pecados. Hoje nós vamos falar sobre coisas sacrificadas, sobre o ídolo, a idolatria, tá? Eu gostaria muito que, se você que não é evangélico não se sentisse ofendido, mas que você lesse e estudasse juntamente conosco e fizesse a sua avaliação. Se você não concorda, você tem todo o direito, tá bom? E se você quiser deixar a sua opinião, também é muito importante, pode deixar aí nos comentários. Mas eu gostaria que você estudasse conosco com seriedade, amém? No capítulo 8, ele vai falar sobre algumas coisas que na igreja de Corinto estava sendo comida e que era oferecida a ídolos. O que é um ídolo? Vamos lá. Nos nossos dias de hoje, vamos entender um ídolo com mais facilidade quando nós falamos de uma imagem, de uma estátua. Então, qualquer coisa que seja representada através de uma estátua, de um desenho, né, e que aquilo represente uma santidade, ou seja, um santo ou um Deus, independente de qual seja, aquilo é um ídolo, certo? Nós costumamos chamar de ídolos pessoas que nós admiramos. Então, a idolatria não é somente o ato de você se curvar diante de alguém, mas o ato de você admirar excessivamente esse alguém, ao ponto de ele ser admirado com a mesma semelhança de Deus, certo? Ao ponto de nós darmos a essa pessoa reverência, orações e muitas outras coisas. Então isso é muito importante nós termos esse discernimento, tá bom? Então, lá na igreja de Corinto, nós vamos ver que algumas pessoas comiam com normalidade coisas que eram sacrificadas a ídolos. E o apóstolo Paulo vai falar que no mundo inteiro não existe outro Deus, só existe um único Deus. Então aqueles deuses que os coríntios adoravam, aqueles ídolos que eles adoravam, não eram deuses de verdade, porque eles não tinham poder, eles não eram vivos, eles não falavam e não ouviam, diferente do nosso Deus, né? E ele vai falar também que o problema ali não era a comida, né? O problema era a idolatria, certo? Então, se algum cristão firme, forte, comesse daquela comida,
não iria fazer mal nenhum. O problema era se algum cristão novo convertido ou não maduro ainda visse o irmão comendo uma comida daquela. Ele iria ficar escandalizado, achando que aquele irmão estava participando do culto aos ídolos. Então eu vou dar aqui um exemplo muito claro para nós, muito comum aqui no Brasil. Festa junina. O crente pode participar de uma festa junina? Sim ou não? A resposta é difícil. O crente pode comer aquilo que vende na festa junina? A gente sabe que aquilo ali é uma dedicação a um santo, a um Deus, a uma entidade, certo? Posso ou não posso? A resposta é pode. Não vai te fazer mal comer aquilo ali. Mas pastor, está consagrado, não sei o quê. Não, não vai te fazer mal. O grande problema é que alguns irmãos vão usar aquilo de pretexto para poderem participar de festas pagãs. Não é saudável um cristão estar em festas assim, participar de festas assim, tendo a consciência que aquilo é um culto, é uma adoração, é direcionado para um santo, é direcionado para um ser que eles reconhecem como entidade, certo? Então isso não é saudável. Então o apóstolo Paulo no capítulo 8, verso 13, ele resume nisso. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Lembra do que Paulo falou lá em Romanos? É algo bem semelhante. Lá em Romanos ele está falando por causa da lei. Aqueles que não comiam carne ou não comiam certas coisas, uns guardavam dias e outros não guardavam dias. Então se aquilo escandalizava o teu irmão, não faça. E aqui é a mesma coisa. Se você acha que o teu irmão vendo você comendo uma pamonha que você comprou na festa junina vai escandalizar ele, não coma, certo? Mas se você comer, não vai te fazer mal nenhum. Principalmente se você orar naquilo, abençoar aquilo, certo? Eu quero deixar o capítulo 9 para depois, para nós não sairmos do foco. Então lá no capítulo 10, ele vai continuar falando contra a idolatria. E é interessante que para Paulo falar da idolatria com mais clareza, ele vai pegar o exemplo do povo lá no Antigo Testamento. E ele vai falar de pessoas que já deveriam ter nascido de novo. Porque ele começa usando dois exemplos. Ele começa usando o batismo e depois ele usa o pão e uma água espiritual, que representaria o pão e o suco da ceia, certo? Então aqui nós temos uma brecha para garantirmos que alguém só pode participar da ceia se já se batizou nas águas ou se já nasceu de novo. Então ele vai falar que essas pessoas no Antigo Testamento já haviam sido batizadas tanto na nuvem quanto no mar, porque a nuvem que os guiava e o mar que eles atravessaram representavam o batismo. E aquelas pessoas também já tinham bebido de uma pedra espiritual, e aquela pedra espiritual era Cristo, certo? E eles tinham comido do maná, e o maná também era Cristo. Então no verso 6 do capítulo 10 ele diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então ele estava dizendo assim, olha, eles já estavam bebendo de uma água espiritual e já estavam comendo de um pão espiritual. Eles já tinham sido batizados na nuvem e no mar, mas todas as oportunidades que eles tiveram de adorar outros deuses e de praticar coisas que aos olhos de Deus eram imundas, eles praticaram. Como, por exemplo, o bezerro, né? E como, por exemplo, na oportunidade que Balaão tentou amaldiçoar e não conseguiu, e induziu aquele povo a um pecado sexual através da idolatria. Então, Paulo está dizendo aqui que isso que aconteceu é um exemplo para nós que seguimos a Jesus hoje. Se você já se batizou nas águas, se você já nasceu de novo e você participa da ceia, então você não deve estar vinculado com adoração a ídolos. Você não deve estar vinculado com pecados que o mundo pratica. Então, Paulo vai nos dar um exemplo. Ele vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia, certo? Outra coisa interessante, algumas pessoas podem dizer assim, eu caí em tentação, certo? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não vai vir sobre nós nenhuma tentação que não seja humana e que Deus não possa nos dar capacidade para suportar. E depois ele vai nos dar o exemplo real do que ele está querendo dizer. Então lá ele falou de uma nuvem, de um mar que representava o batismo, e falou de uma pedra que representava a ceia. Olha o que ele vai dizer agora no verso 16.
Não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? E não é o fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Observa que ele não disse que nós somos apenas um corpo, ele disse que nós somos um pão, um só corpo, depois ele vai dizer. Depois ele vai dizer, porque todos participamos do único pão. O que é esse único pão? Cristo, certo? E nós somos o corpo de Cristo. Então, quando nós partimos o pão da ceia e diz, isto é o meu corpo que é partido por vós, ele está dizendo, nós estamos dizendo que aquele pão, aquele corpo, é cada um de nós, que hoje é o corpo de Jesus. Lembre que ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Jesus. Nós vamos falar muito sobre isso daqui para frente, porque Paulo vai falar de assuntos diferentes, mas a base da doutrina vai ser essa. Então, a base da doutrina é a igreja, as pessoas são o corpo de Cristo. Cada pessoa é um membro desse corpo. Então, um é a orelha, o outro é o dedo, o outro é o braço, um é o nariz e assim por diante. Então, todas as pessoas juntas formam o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus está ali no pão. Então, o pão é o corpo de Cristo. E quando nós partimos, estamos mostrando que cada pedaço é o corpo de Jesus, ou seja, nós que somos cristãos. O cálice que nós bebemos, ele representa a aliança que Cristo fez conosco, é a comunhão entre Cristo e a sua igreja, certo? Então, qualquer pessoa que participa da Santa Ceia não pode estar envolvida num culto de adoração a qualquer outra pessoa, a qualquer outro nome ou a qualquer outro Deus, correto? Porque ele vai dizer isso no verso 19. O que quero dizer com isso? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Então ele está querendo dizer, olha, o sacrifício que você coloca lá diante do ídolo, que era o que a igreja de Corinto fazia, saía da ceia e ia lá adorar os ídolos. Ou saía da adoração dos ídolos e ia na ceia. Aquele sacrifício vale alguma coisa? Não vale. Por que não vale? Porque o ídolo não vale nada. O ídolo não é um Deus, ele não é uma entidade, correto? Então ele vai dizer, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas aos demônios e não a Deus. Então aqui tem uma revelação muito profunda. Por detrás de um ídolo tem um demônio. E não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Então quando alguém, e aqui com todo respeito, tá? Nós estamos analisando o texto. Quando alguém coloca um sacrifício diante de uma imagem, coloca uma vela ou qualquer outra coisa, não é para Deus ou para um santo ou para qualquer outra pessoa que ele está fazendo aquilo. Mas ele está fazendo aquilo, segundo Paulo, para os demônios, correto? E ele diz assim, e eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então o grande problema de muitas pessoas frequentarem certas festas pagãs é este, é o fato de você entrar em comunhão com os demônios, porque naquele momento você está concordando com aquilo que está sendo praticado ali. Amém? No verso 22 ele diz assim, ou provocaremos o ciúme no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que ele? Não somos, né, amados? Então no verso 23 nós chegamos no nosso devocional. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Igual a do 6,12. Ou seja, Paulo está dizendo, você quer fazer de tudo? Você pode, mas nem tudo vai ficar de acordo com as escrituras, nem tudo combina com um cristão. E depois ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, você pode fazer tudo que você quiser. O evangelho não proíbe ninguém de nada. Tem gente que diz assim, eu não vou lá na igreja tal porque lá eu sou proibido disso. Não, a igreja não te proíbe de nada. Você é livre para fazer o que você quiser. Porém, a igreja te ensina que nem tudo que você faz te traz proveito ou te mantém firme na fé. Então Paulo vai dizer que o problema não é comer ou beber. O problema é a consciência das pessoas que estão te vendo lá, correto? Então não tem um problema eu comer a pamonha vendida lá na festa junina. Se você quiser comprar e me der uma, eu vou comer com muita alegria, correto? O problema é o irmão me ver lá comendo. Ele vai ficar envergonhado, ele vai ficar... Alguns podem chegar até desviar. O pastor Tiago estava na festa junina
comendo a pamonha sacrificada, né? Falo num tom de brincadeira, mas é sério, correto? Então é por causa do irmão que nós temos que tomar cuidado, para que ele não se escandalize. Então no verso 31 ele diz assim: portanto, se você come, ou bebe, ou faz qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então nós não temos que pensar assim: olha, se eu fizer isso vai ser pecado. Nós temos que pensar o contrário. Se eu fizer isso, vai glorificar a Deus? Porque tem coisa que não é tão ruim, mas também não é boa, correto? Então nós temos que pensar se aquilo que nós estamos fazendo glorifica e exalta a Deus ou não. Se não exalta a Deus, eu devo pensar se eu preciso realmente fazer aquilo ou participar daquele evento ou daquilo que está sendo promovido naquele lugar, correto? Bom, no capítulo de número 9, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma pequena defesa do seu apostolado. Então ele vai dizer primeiro: olha, por acaso eu não sou livre? Por acaso eu não sou apóstolo? Por acaso eu não vi a Cristo? Então novamente aqui, o mesmo que nós vimos lá em Atos. Existem apóstolos hoje, pastor? Não, porque o apóstolo tem que ter visto a Cristo, ele tem que ter andado pelo menos com Cristo ou ter presenciado a ressurreição de Jesus, correto? O apóstolo Paulo viu a Cristo e ressuscitado, e ele esteve com Cristo 3 anos, correto? Então, ele vai dizer assim: não sou eu apóstolo do Senhor? Ele vai dizer assim: olha, por acaso vocês, a igreja, não é fruto do meu trabalho, correto? E depois ele vai dizer assim: olha, todos os outros apóstolos que estão diante de vocês, carregam consigo suas esposas, mas eu não faço isso. Ele vai dizer que ele e os seus companheiros se privavam desse benefício. Aí ele vai dizer mais ainda, né? Que os outros irmãos, eles viviam da obra de Deus, mas Paulo e Barnabé, não, eles trabalhavam para que ninguém tivesse o que falar deles. Então aqui nós temos uma defesa muito importante aos líderes de igreja. Eu não estou falando aqui de pregadores que ficam indo de uma igreja em outra, com todo respeito também, você tem o seu direito de discordar, correto? Mas o que a Bíblia está falando aqui é que o líder da igreja tem o direito de viver da obra de Deus. Porém, alguns não fazem para que alguns irmãos não se escandalizem. A igreja de Corinto parecia criticar muito aqueles que eram realmente de verdade e não criticavam aqueles que eram falsos por causa da postura, do status, né, da maneira de falar empoderada. Então Paulo vai dizer que no Antigo Testamento aqueles que ministravam tinham o direito de viver daquilo que era oferecido no templo. E ele vai dizer assim, que eles ministravam sobre as pessoas a bênção espiritual e as pessoas ministravam sobre eles as bênçãos materiais. E ele vai dizer que para os líderes das igrejas deveriam ser a mesma coisa. No capítulo 9, verso 11. Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Acredito eu que não. Mas a igreja de Corinto tinha dificuldade de entender isso, assim como muitos cristãos também têm, por haver muitos falsos líderes espalhados por aí, né? E depois ele vai falar que, além de tudo isso, ele se esforçava muito para que muitas pessoas fossem salvas, diferente dos outros. Então o verdadeiro, ele não está preocupado apenas em ministrar bênçãos materiais sobre as pessoas, em ministrar sucesso. Não, ele está preocupado em ministrar salvação. E você vai observar que ele, sendo livre, se fez escravo, servo. Para quê? Para que ele pudesse ganhar o máximo de pessoas que fosse possível. E ele vai dizer ainda, no verso de número 23, que tudo ele fazia por causa do Evangelho. Ou seja, ele se esforçava ao máximo pelo Evangelho. É esse que deve ser reconhecido entre as igrejas e que deve ser abençoado entre as igrejas. É aquele que doa a sua vida em prol do Evangelho. Amém? Que Deus possa nos dar a capacidade de nós sairmos das mesas dos ídolos e irmos de uma forma honesta para a mesa de Deus, participarmos da ceia, da comunhão, com honestidade e com sinceridade, com mente livre e coração puro. Amém? Que nós também venhamos servir a obra de Deus com o apóstolo Paulo, sem interesse de receber alguma coisa em troca. E se recebermos, que seja por um trabalho justo, honesto
e sincero. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nesta manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te damos graças, te damos honras e te damos glórias. Te pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos dando discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é puro e daquilo que é impuro. Que nós não venhamos estar em concordância com os demônios e com o Senhor, ó Pai, mas que nós venhamos nos afastar daquilo que não é lícito, daquilo que não convém e daquilo que não edifica. Consagra-nos, purifica-nos para a tua glória e para o louvor do teu nome, para que assim o seu nome venha a ser glorificado. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, não para ofender, mas para abençoar aqueles que precisam. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.